Olá a todos e a todas. Vamos iniciar esse vídeo tutorial com as orientações sobre a utilização do sistema de movimentação e abandono para este ano de 2019. Esse vídeo se faz necessário porque nós detectamos alguns problemas em relação à utilização desse sistema no ano passado. Problemas estes que acabaram dando muito trabalho para a gente aqui, na hora de fazer as correções e os ajustes. Também por conta de algumas mudanças, alguns aprimoramentos, melhoramentos que foram feitos no sistema. Então eu sugiro que quem for a pessoa responsável pelo sistema, e somente a uma pessoa será dado o acesso de edição na escola, essa pessoa será indicada pelos gestores. Nós indicamos que preferencialmente seja o secretário ou a secretária da escola, mas essa indicação fica a cargo do diretor ou da diretora da escola. Nós já abrimos o acesso à planilha para essas indicações e os gestores já estão colocando lá o nome e os dados das pessoas que serão responsáveis nas escolas. Então eu solicito, peço carecidamente que ninguém tente operar o sistema antes de assistir com muita atenção esse vídeo. E se ainda assim restar alguma dúvida depois de ver o tutorial, eu estarei à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir em relação ao sistema. Mas sempre lembrando, primeiro tenta tirar a dúvida, não tenta fazer sem saber como utilizar o sistema e correndo o risco de comprometer os dados das escolas que são colocados nesse sistema. Então, primeiro passo, depois que eu der o acesso de edição a vocês, é acessar o link dessa planilha geral. Vocês estão vendo que nela nós temos os dados gerais de todas as escolas. E para acessar a escola é muito fácil. É só posicionar o mouse sobre o nome da sua escola e clicar no link que aparece imediatamente logo abaixo, ou poderá aparecer também acima do nome da escola. Reforçando e lembrando que essa planilha aqui, geral, ela é uma planilha de visualização. O que é que significa? Que não há o que inserir nessa planilha aqui. Os dados que vocês vão visualizar nessa planilha, e os gestores, eles são migrados das planilhas das escolas automaticamente. Então, as únicas planilhas que vocês vão manipular, operar, são as planilhas das escolas de vocês. As outras planilhas, como essa aqui e a que a gente chama de sala de situação, elas são geradas automaticamente porque elas se alimentam, digamos assim, dos dados das escolas. Então, todo mundo vai ter acesso a essa planilha aqui, e o que é que se vai fazer? Através dessa planilha, vocês vão conseguir acessar as planilhas das escolas de vocês. Eu vou pegar a Maria Alice Ramos como exemplo, para a gente fazer o passo a passo de como alimentar essas planilhas. Então, posiciono o mouse sobre o nome da escola e clico no link que vai aparecer aqui. Então, PPDT, Maria Alice Ramos Gomes, movimentação e abandono 2019. Todas as planilhas vão estar em branco, obviamente, né? E os dados devem ser inseridos basicamente em 3 tipos de planilha. A planilha da movimentação, que é essa que vocês estão vendo aqui, a planilha das matrículas canceladas e a planilha do abandono escolar. Vamos começar pela planilha da movimentação. Primeiro campo que deve ser preenchido: o nome completo os nomes, melhor dizendo, né, completos de todos os professores. Então, nesses campos aqui, vocês vão digitar, e nem um desses campos vocês vão poder copiar e colar. Tudo aqui vai ter que ser digitado. Então, bastante atenção, não é para copiar e colar nada aqui. Tudo tem que ser digitado. Então, vou colocar o meu nome aqui, apenas como suposição, né? Então, coloco o nome do professor completo. Aqui diz o seguinte: DT, digite 1. Se esse professor for diretor de turma, você digita o número 1. Você vê que a célulazinha foi pintada. Se ele não for diretor de turma, você deixa em branco. Certo? Isso vai ser necessário para que o próprio programa calcule a quantidade de DTs por escola e, no final das contas, também por crédito. Aqui você vai colocar a turma desse professor. Certo?
Vamos usar as nomenclaturas bem simples, aquelas preferencialmente as que já estão no SIG Escola. Então, se a turma dele é o primeiro ano A da manhã, então primeiro A, manhã. No caso da escola de ensino médio de tempo integral Maria Alice, os primeiros anos são integrais, funcionam o dia inteiro, né? Quer dizer, manhã e tarde. Então, no caso lá, aparece primeiro ano A integral. Nas outras escolas regulares, aí vão ter as nomenclaturas próprias que estão no SIG. E nas profissionais, o que vai ter aqui é o primeiro informática, o primeiro massoterapia, o primeiro administração, os nomes dos cursos técnicos que existem nas escolas. Aqui, vocês vão colocar a matrícula do dia. Vão ter que dizer qual foi o dia. Então, por exemplo, se eu alimentei essa planilha hoje, eu devo colocar o dia de hoje, no caso 8/3, certo? Para a gente ter uma ideia, porque isso aqui foi acordado, pactuado com os diretores, para não ser uma matrícula inicial, porque existem movimentos na escola até o dia em que o SIG vai fechar, né, a matrícula final. Então, sempre que essa matrícula for alterada até o prazo final do censo, vocês devem colocar a data aqui no dia que vocês atualizaram a matrícula. Então, vamos supor que essa turma tenha 35 alunos. Aqui você vai colocar as matrículas canceladas. Vamos imaginar que 2 matrículas foram canceladas para essa turma. O que é a matrícula cancelada? São aqueles alunos que nunca compareceram. Vocês viram que na hora que eu coloquei as 2 matrículas canceladas, o próprio programa já calculou aqui a matrícula declarada no censo, né? Ele pegou os 35 e diminuiu as 2 matrículas canceladas. Então ficou 33. Se não houver nenhuma outra alteração, nenhum fluxo, né, esses 33 vão permanecer até a matrícula final. Mas durante esse período pode acontecer de alunos que sejam admitidos após o censo, pode acontecer também de alunos que sejam remanejados de uma outra turma para essa turma, primeiro A. Teremos também casos de alunos remanejados de saída, alunos que saem dessa turma para outra turma, outro turno, né? E também alunos transferidos. Então vamos imaginar que nessa turma aqui, um aluno foi admitido após o censo, 2 alunos foram remanejados, vieram de outra turma para cá, um aluno foi dessa turma para outra turma e houve um aluno transferido. Vejam que o próprio programa, ele já calcula a matrícula final. Essa matrícula aqui, no final do ano, vai ser ela que vai prevalecer. É a matrícula final para essa turma do primeiro A integral aí. Então aqui você não digita nada. Nós já temos 2 campos aqui onde você não digita. Na matrícula declarada no censo e na matrícula final. O próprio programa calcula. Quando você coloca os dados aqui de remanejamento e transferência, o próprio programa já faz o cálculo, adicionando e subtraindo os alunos que chegaram e que saíram da turma. Nesse campo, nós temos os alunos falecidos. Pode acontecer, né, de haver algum falecimento de aluno. Vamos imaginar que um aluno faleceu nessa turma aqui. Vejam que o próprio programa ele já calcula, baseado na matrícula final, qual é o percentual relacionado a um aluno dessa turma, né? Corresponde a 2,94. Vocês não precisam calcular. Toda vez que tiver esse percentual, né, são essas célulazinhas que estão em vermelho aqui, com a letra branca, o programa já faz o cálculo automaticamente. A primeira novidade desse sistema para esse ano é que nós não precisaremos mais congelar essas planilhas, porque nós agora colocamos os indicadores por período. Então nós vamos ter os indicadores de aprovação, reprovação e abandono para os 4 períodos do ano, como vocês estão vendo aqui. Então quando a escola tiver os dados, né, os indicadores de aprovação do primeiro período, a pessoa responsável pelo sistema vai lá e coloca. Vamos supor que dos 34 alunos aí, 15 foram aprovados no primeiro período. Então coloca aqui o 15. Você vê que o programa já calculou aqui o percentual de alunos aprovados se baseando nesse dado aqui do primeiro período. Agora eu vou passar tudo isso aqui, né, e vou colocar a reprovação no primeiro período. Da turma de 34, contando com falecimento, eu
terei 33, né? Eu tive 15 alunos aprovados. Quantos alunos reprovados? Vamos imaginar que foram 18. Aí eu aconselho que vocês olhem sempre para cá. Vocês vejam que quando eu coloquei 18, o que é que o programa fez? Ele já calculou aqui, ó. 15 mais 18 dá exatamente 33. 15 mais 18, 33. Ah, Marquinhos, mas a turma é 34. Sim, mas tem um falecido aqui. Então ele já descontou o aluno que faleceu, calculou os aprovados mais os reprovados e já fechou os 100% aqui. Mas ainda tem o indicador de desistência. Como já está fechado aqui, eu tenho que digitar um 0 aqui. Não vai alterar em nada, mas esse 0 tem que ser digitado para indicar para a gente aqui, para a escola, que no primeiro período não houve nenhum abandono. Vamos continuar. Vamos imaginar, né, que no segundo período essa aprovação subiu para 20. Eram 15, passou para 20. E a reprovação, no segundo período, eram 18. Obviamente que diminuiu, né? Vamos imaginar que passou para 14. Aí vocês veem que 14 não foi um bom cálculo aqui, porque passou dos 100%, né? Então, botei 12. Ó. Se eu somar 20... o próprio programa vai fazer isso, você não precisa ter essa preocupação. Vocês vão pegar os dados que estão no diário do professor. Como eu não tenho nenhum diário aqui, eu estou apenas fazendo hipóteses. Então, ó, 20 mais 12 dá 32, né? Está faltando um aluno. Vamos supor que esse aluno tenha abandonado nesse período. Aí vocês vão ver que quando eu coloquei o 1 aqui, ele somou o 20 mais os 12, que dá 32, descontou o aluno falecido lá, e somou mais um abandono, e fechou os 100%. E já calculou o percentual de desistência para o segundo período. Vamos para o terceiro período. Vamos imaginar que esse número subiu para 22. E vamos imaginar que esse indicador de reprovação caiu para 10. Então vocês vejam que quando eu coloquei 22 e 10 aqui, ele já fechou a turma, né? Então, nesse caso, com esses números aqui, eu teria que colocar um 0, porque não haveria abandono, já que 22 alunos mais 10 e mais um falecido dá os 33 alunos da turma, mais o abandono, né, que é cumulativo, dá os 34 alunos da turma, não os 33, né? Vamos para o último período. Vamos imaginar que no último período nós tivemos 28 alunos aprovados. A tendência é que o número de aprovados vá aumentando ao longo do ano, obviamente, né? Pelo menos na teoria deve ser assim. Então, 28 alunos, vamos colocar 2 aqui. Vocês vejam que não fechou lá os 100%, né? Porque 28 mais 2 dá 30. Então, vamos imaginar que tivessem 2 abandonos aqui, ó. Então, lembrando que quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente está considerando o período. Então, esses dados aqui que foram gerados aqui, eles estão considerando os dados do quarto período. 28 alunos, mais 2, que dá 30, mais 3 abandonos ao longo do ano, ó, eles somam os 3, e mais o falecimento, o aluno falecido, que conclui aí que dá um total de 34 alunos, que é a quantidade de alunos da turma. Então pronto, fechei a turma. Mas está faltando uma coisa aqui. O que é que está faltando? Estão faltando as metas de aprovação, reprovação e abandono. Essas metas, elas são imprescindíveis, porque o programa vai usar as metas das turmas para calcular as metas da própria escola. O que é que a gente sugeriu aqui? Que se o diretor, a diretora não quiser estabelecer metas por turma, quiser estabelecer apenas metas gerais para a escola, que ele repita essas metas da escola para cada turma. Então vamos imaginar que a escola não quer estabelecer metas diferentes para cada turma, mas vai estabelecer uma meta de 90% de aprovação para a escola. Então vai colocar 90 aqui em meta de aprovação para todas as turmas da escola. Se, ao contrário, a escola preferir adotar metas diferentes para cada turma, então para cada turma vai ter uma meta diferente. Lembrando que o programa ele não tem um lugar aqui para mostrar se dá os 100%. Então você tem só que lembrar
que a meta de aprovação, mais a meta de reprovação, mais a meta de abandono, tem que fechar os 100%. Então, se eu coloquei 90% aqui como meta de aprovação para a turma do primeiro A integral, eu ainda tenho 10%. Vamos imaginar que eu coloquei 5% como meta de reprovação, né, e 5% como meta de abandono. Então, esse 100% nada tem a ver com as metas. Essas metas aqui, elas migrarão automaticamente aqui para as metas da escola. Vocês estão vendo que a meta de aprovação da escola é 90%, a meta de reprovação é 5% e a meta de abandono é 5%, fechando de 100%. Quando eu lançar os dados das outras turmas, o próprio programa vai calcular essas metas, as médias das metas, e vai lançar aqui. De modo que essa soma dessas metas aqui nunca poderá ser diferente de 100%, obviamente. Né? Então é necessário, aqui nesses campos, vocês não colocam absolutamente nada. O próprio programa, vocês viram que quando eu lancei as metas lá, ele já migrou os resultados para cá. O que ele também já fez, foi calcular o total de alunos do primeiro ano. Até agora a gente colocou só uma turma. Mas quando vocês lançarem as outras turmas de primeiro, segundo e terceiro, o próprio programa vai calcular automaticamente esses totais de alunos por turma. Vocês também não alimentam nada aqui. O IDE médio, a gente aqui, enquanto CRED, né, a própria escola, quando tiver esse indicador, poderá colocar aqui, mas assim que a gente tiver disponível essas metas de IDE, né, nós já vamos colocar aqui para vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso. Então, quais foram os dados que a pessoa responsável pelo sistema teve que alimentar? O nome do professor, se ele é diretor de turma ou não, o nome da turma, a matrícula do dia, as matrículas canceladas, se acontecerem, se houver. Se não houver, você deixa em branco, não bota 0. Nesses campos aqui você não bota 0, você deixa em branco, assim como também nesses aqui. Né? Se não tiver nenhum aluno admitido de entrada, nem de saída, nem transferido, você não bota 0 aqui, você deixa em branco. O próprio programa já faz o cálculo da matrícula final. O quantitativo de alunos falecidos, se houver, né? Aí nós vamos para os dados de aprovação por período, primeiro, segundo, terceiro e quarto período. O programa já calcula os percentuais, considerando sempre o último período atualizado. A meta de aprovação, que tem que ser colocada, tem que ser alimentada aqui. Já vem para alunos aprovados parcialmente. Os indicadores de reprovação por período, a meta de reprovação, os indicadores de abandono por período e a meta de abandono. Uma outra novidade que a gente tem aqui é os aprovados parcialmente. Na planilha do ano passado a gente não tinha. Então, quando terminar o quarto período, se houver algum aluno que foi aprovado parcialmente, vocês vão ter que colocar aqui. Vamos imaginar que desses 28 alunos que foram aprovados aqui no quarto trimestre, 2 foram aprovados parcialmente. Então eu vou diminuir para 26 aqui, e vou colocar 2 aqui. Né? Porque esses 26 alunos que foram aprovados totalmente, né, sem ser parcialmente, mais esses 2 parcialmente, eles vão gerar o dado, o indicador, né, o indicador de percentual de aprovação. Se não houver nenhum aluno aprovado parcialmente, você deixa em branco. Aí, claro, eu teria que colocar 28 aqui para poder fechar os 100%, somando com os outros indicadores do quarto período. Então, esse indicador aqui, né, esse dado aqui de aprovados parcialmente, ele só vai poder ser lançado depois do quarto período, quando a escola tiver os dados de aprovação desses alunos. Quem é aprovado direto vai para cá, e se tiver alguém aprovado parcialmente, aí a pessoa responsável vai ter que digitar aqui o quantitativo de alunos aprovados parcialmente. Isso que eu fiz aqui, vocês vão fazer para todas as turmas. Né? Vão colocar o nome dos professores, indicar se eles são diretores de turma, o nome das turmas, as matrículas e os outros dados que eu já citei aqui. O que mais que tem que ser feito nessa planilha aqui? Aqui você coloca nesse campo o nome do responsável pelas informações, que vai ser sempre o mesmo, né? Porque eu só vou dar acesso a essa pessoa. E toda vida que essa planilha for atualizada, eu estou solicitando que vocês alterem a data aqui. Se ela foi atualizada hoje, então eu coloco a data de hoje. Se eu atualizar ela de novo amanhã, ou daqui a uma semana, eu vou aqui e mudo só a data, porque o meu nome já vai estar aqui.
Se vocês não colocarem o nome aqui, eu mesmo vou colocar o nome de vocês aqui a partir dos dados que a escola disponibilizar para a gente em relação a quem vai ser a pessoa responsável. Então, o que tem que ser alimentado nessa planilha aqui só é isso. Vamos para a matrícula cancelada, que também tem uma novidade em relação ao ano passado. No ano passado, a gente colocava só o nome do aluno, indicava a data, a turma e pronto. Agora, além do nome do aluno, da turma e da data, assim como na de abandono, vocês vão ter que indicar qual o motivo da matrícula cancelada. Nós elencamos aqui 14 motivos. Vocês estão vendo a colinha de vocês aqui em cima, né? O número 1, acesso limitado, 2, necessidade especial. Isso aqui quem vai dizer para vocês são os gestores, né? O que é que significa cada motivo desse aqui? Vocês só vão ter que fazer a alimentação, né? Eles estão preparados, receberam orientação para entender, compreender cada um desses motivos aqui. A última planilha é a de abandono. Ela é muito parecida com a da matrícula, cancelamento de matrícula. Você vai colocar o nome do aluno, a turma e vai indicar o código. Veja que os motivos são os mesmos. Então vamos colocar aqui um nome. Vou colocar aqui um nome qualquer, Maria e Joana. Vamos indicar a turma dela, vamos imaginar que foi a única turma que está lá descrita por enquanto, e vamos escolher o motivo. Por exemplo, ela abandonou a escola por uma questão de atividades ilegais. Então eu digito o código 4 aqui e aparece atividades legais. Como eu já falei para vocês, os gestores estão preparados para entender cada um desses motivos aqui. Vocês só vão fazer a alimentação. Aqui vocês vão detalhar o motivo do abandono, quais as intervenções que os diretores de turmas e gestores fizeram para tentar resgatar esse aluno, quais foram as evidências da intervenção, pode digitar à vontade, não tem problema. E aqui é assim, ó, alunos que retornaram. Vamos imaginar que essa aluna aqui, a Joana, ela desistiu, a escola fez intervenções, né, que pensou estratégias para trazer ela de volta e conseguiu trazer. Então aí você digita o número 1 aqui, ó. Você vê que ficou verdinho. Lá embaixo o programa vai indicar o quê? Ó? Ele vai dizer que um aluno abandonou, desistiu da escola por atividades ilegais, né? Mas esse aluno também retornou à escola. Então o total final de alunos existentes, 0. Por que está aparecendo aqui assim, ó, número informado menor que o registrado na planilha? Porque lá na planilha de movimentação vocês vão ver que a quantidade de alunos desistentes são 3, né? Um que desistiu no segundo período e 2 que desistiram no 4. Então eu teria que ter quantos nomes de alunos aqui? 3 alunos. Quando eu colocar os 3 alunos aqui, o programa vai entender que esse dado está correto, certo? E nesse caso, devido às estratégias pensadas pelos gestores, o aluno retornou, mas vamos supor que ele não tivesse retornado. Aí eu digito 0. Certo? Apenas como um farol para indicar que o aluno, depois de todas as intervenções e ações realizadas pela escola, o aluno não voltou, ele vai constar como desistente no final, né? E aqui vai ter qual foi o motivo do abandono, né? Atividades ilegais. Está aqui o gráfico mostrando que um aluno 100%, porque só tem esse, né? Mas esse indicador está errado, porque na verdade são 3 alunos que desistiram. Além disso, você tem que colocar também a data que você atualizou essa planilha aqui, ó. Né? Pode ser uma data diferente da que você atualizou a planilha de movimentação. Se foi hoje, tem que ser 8/3, né? Então está aqui a data, 8/3. Só formatar aqui para que seja uma data. 8/3 de 2019. É importante que esses dados sejam todos eles colocados para a gente poder ter, no final das contas, né, uma fidelidade aos indicadores da escola. Então pronto. Não pode deletar nenhuma linha, nenhuma coluna. Se você errar é fácil, é só deletar. Repete o 0 aqui. Né? Errei, eu quero. Não era esse aluno. É como se fosse um editor de textos. É só apertar a tecla delete e pronto. E apagar o que está aqui. Não tem problema nenhum. Mas não delete as células. Não insira colunas, não insira linhas, nem mexa em nenhuma dessas informações que estão nessas planilhas aqui, certo? Porque elas vão comprometer os resultados da escola. No caso de dúvida, é só entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição aqui. Eu vou criar um grupo no WhatsApp com todos os responsáveis por esse sistema para a gente ficar interagindo
e dando orientação e suporte a vocês durante o ano. Tá bom? Basicamente é isso aqui. Então, só lembrando, para acessar a escola é só ir para a planilha geral e clicar sobre o nome da escola, no link que aparece. Estando na planilha, você tem 3 planilhas, que é a de movimentação, a de matrículas canceladas e a de abandono. Preencha o que foi indicado por mim no tutorial, certo? E nada mais do que isso. É só fazer o que está sendo orientado aqui que tudo vai dar certo. Lembrando também que, obviamente, né, que quanto mais a escola puder manter atualizados esses dados, melhor para a CRED, melhor para a própria escola se ver em relação aos indicadores que estão aqui. Também alguns gráficos são construídos automaticamente aqui por período. Vocês vão ver aqui, né, que quando todas as turmas tiverem sido lançadas, o programa vai construir gráficos mostrando, primeiramente, a diferença entre o resultado de aprovados e as metas estabelecidas, e aprovação, reprovação e abandono por período, nos 4 períodos. Por enquanto a gente não tem dados suficientes, mas assim que tivermos, os gráficos serão construídos também automaticamente. Uma outra coisa que a gente tem aqui é acesso à sala de situação. Ó. Aqui, acesso à sala de situação. Quando você clica lá no link lá, ele vai levar para essas planilhas aqui. Essas planilhas aqui são todas geradas automaticamente, ó, a partir dos dados que vocês vão inserir lá nas escolas de vocês. Vocês estão vendo que os dados que nós colocamos lá, eles já apareceram automaticamente aqui, ó. Como a gente lançou só da Maria Alice, apareceram só os dados da Maria Alice aqui, ó. As metas, né, que a gente colocou lá. E o abandono não tem nada porque eu apaguei, né? Mas assim que for inserido lá, eles vão aparecer também automaticamente aqui. A diferença é que essa sala de situação, ela mostra um cenário pegando todas as escolas da CRED, não só especificamente uma escola. Faz um apanhado geral de todas as escolas para mostrar a realidade das escolas que compõem a regional, ok? Então, nós chamamos isso aqui de sala de situação. A partir de segunda-feira eu vou estar liberando acesso a essa planilha geral aqui, e a partir dela, as pessoas responsáveis nas escolas vão ter acesso às planilhas específicas das suas escolas. E vão poder começar a fazer essa alimentação, né? Sempre que houver dúvida, é só entrar em contato comigo, porque eu sou administrador e eu vou estar à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Eu agradeço aí a compreensão. Estamos juntos aí. Se precisarem de mim, contem sempre comigo, tá bom? Muito obrigado.